Bom, eu só quero reforçar uma coisa aqui com vocês, que é a quantidade de elétrons de valência nesses exemplos que eu dei com o octeto expandido, tá bom? Por exemplo, ó, no PCl5, o nosso átomo de fósforo, tá, que está no centro da molécula, tinha 5 elétrons de valência, tá? E na hora que ele faz 5 ligações, compartilhando esses 5 elétrons, ele passa a ficar com 6, 7, 8, 9, 10 elétrons de valência. Então, nesse exemplo com o octeto expandido, o nosso fósforo está com 10 elétrons de valência, tá? No exemplo de baixo, o nosso enxofre, que tinha 6 elétrons de valência, tá? Porque ele é da família 6A, ao compartilhar esses 6 elétrons fazendo ligações com átomos de flúor, ele fica com 7, com 8, com 9, com 10, com 11 e com 12. Portanto, mais de 8 elétrons de valência. Então, nesse exemplo, ele está com 12 elétrons de valência. Nesse exemplo aqui agora de baixo, com o xenônio, no XF4, o xenônio que já tinha 8 elétrons de valência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons de valência, o xenônio que tinha esses 8 elétrons de valência, ao fazer 4 ligações com mais 4 átomos de flúor, fica com 9, 10, 11, 12 elétrons de valência também, tá? Então ele pode ficar com mais de 8 elétrons de valência. No caso do xenônio, sempre que ele estiver ligado com alguém, ele vai ficar com mais de 8 elétrons de valência. Nesse exemplo, com 12, ok? Inclusive, note que isso já foi questão do Enem em alguns Enems anteriores, tá? Se eu não me engano, no último Enem nós tivemos lá uma moléculazinha do XeF2 e ele perguntou com quantos elétrons de valência o xenônio estava. Note que eu tenho um xenônio, que tem 8 elétrons de valência, que se ligou a 2 átomos de flúor, tá? Se o xenônio tem 8 elétrons de valência, ao compartilhar um sétimo elétron com o flúor, ele estava com 8, né? Então ele vai ficar com 9. E ao compartilhar o seu oitavo elétron com outro flúor, tá? Ele vai ficar com 10 elétrons. Então ele já tinha 8, compartilha 1, fica com 9, compartilha mais 1, fica com 10 elétrons de valência. Então na questão do Enem anterior, como era o XeF2, o xenônio está com 10 elétrons de valência, nesse exemplo com octeto expandido. Então isso reforça a importância de você conhecer, tá? A ideia sobre o octeto, mas entender também que eu tenho moléculas que têm mais de 8 elétrons de valência e saber raciocinar sobre isso.